Se deixar um vasinho de flor, Hã? pode mexer no vasinho de flor? Pode? Então, os outros estão perto. Pode. Esse aqui tem mais um. Tá bom, viu? É. Tá. Bom dia a todos. Já começou o né? Com grande alegria, mais esse domingo, a gente vai falar um pouquinho mais da doutrina espírita, né? Essa doutrina consoladora que nos auxilia na nossa existência. E antes da gente dar início, né, ao nosso bate-papo hoje, vamos fazer uma prece, voltando os nossos corações, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aquele que veio até nós ensinar o caminho correto a seguir, com os ensinamentos de Jesus, no amor, na caridade, na fraternidade. Voltamos nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Criador, agradecendo pela vida, agradecendo por estarmos aqui neste mundo propício ao nosso adiantamento e também agradecendo aos nossos mentores, aos espíritos de luz, aos benfeitores, aos trabalhadores dessa casa que estão aqui presentes, esses espíritos magníficos que já prepararam o ambiente para que a gente possa passar um pouquinho mais da nossa experiência sobre a doutrina espírita nesse domingo maravilhoso. Que assim seja. Então, o tema de hoje, o tema é renovação. E é um tema propício porque estamos no início do ano, né, janeiro, já estamos quase no dia 100 de janeiro, né? Parece que janeiro não passa nunca. E todo início de ano, eu não sei se com vocês, mas comigo mesmo, né? A gente sempre tem aquelas promessas de início de ano, né? Eu vou fazer aquilo, eu vou voltar para a academia, eu vou voltar a pedalar, eu vou ler 10 livros, né? A gente vai colocando várias promessas de início de ano e a hora que a gente vê, chegou dezembro, não fizemos nada, né? E isso aí acaba nos frustrando um pouco e a gente recomeça um novo ano falando, não, mas esse ano eu vou fazer, né? E a gente acaba nunca fazendo. Então a renovação, eu pensei nesse tema renovação, por essas promessas que a gente sempre faz de melhorar, essas promessas que a gente faz de, eu não vou falar mais isso, eu vou me policiar, e a gente acaba não conseguindo colocar isso no nosso dia a dia. Por que será? Porque a gente ainda não implantou o Evangelho no nosso coração. A gente só fica no pensamento, nas promessas, mas o Evangelho em si ainda não está implantado no nosso coração. E a renovação, qual que seria a maior renovação que nós temos na nossa vida? A nossa maior renovação é a nossa vida, é o momento atual, é hoje estarmos encarnados. Sabemos que nós somos espíritos de longas jornadas, e a cada reencarne a gente está numa renovação. Estamos renovando os nossos votos, estamos renovando as nossas atitudes, tentando renovar as nossas atitudes para corrigir erros do passado.
Então Deus nos dá essa oportunidade de renovar a cada existência. Então hoje nós estamos numa renovação, independente se é início de ano, independente da data, estamos renovando hoje. E a gente precisa colocar em prática o que a gente planejou lá no plano espiritual, né? É a mesma coisa que no início de ano. Lá no plano espiritual a gente planeja muita coisa. A hora que chega aqui, a gente vai para os caminhos. Só que a renovação que nós vamos falar hoje é a renovação da doutrina. É a gente implantar a doutrina no nosso coração, para que a gente possa renovar essa existência, para que a gente possa passar da melhor forma possível essa nova existência que Deus nos deu a oportunidade. Então, na doutrina espírita, renovar-se não é uma emoção passageira, nem uma mudança apenas exterior. Ou seja, uma mudança passageira. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na nossa vida, um arrependimento, uma comoção, então eu fiquei abalado por alguma coisa. Falar, não, eu vou mudar a minha atitude agora. Eu vou seguir nessa direção. Eu não vou falar mal mais daquela pessoa. Eu vou mudar. Isso aí é uma emoção passageira. Por quê? Porque eu estou reagindo a uma emoção daquele momento. Então alguém me fez alguma coisa má. Falar, não, eu não vou retrucar. Eu vou mudar o meu pensamento. Só que quando essa emoção baixa, essa emoção passa, a gente volta a cometer os mesmos erros, né? Então essa emoção passageira, ela não nos auxilia na nossa renovação. E também a mudança exterior, né? Eu vou me comportar de outra forma, tal. Só que se a gente não implantar no nosso coração, a gente não consegue renovar. É um compromisso constante com a própria melhoria moral. É seguir adiante com perseverança para que o Evangelho não fique apenas no papel ou na teoria, mas se torne um guia prático para a nossa vida, orientando as escolhas e atitudes de cada dia. Então essa renovação, ela tem que ser diariamente, tem que ser perseverante, tem que ser constante. Eu coloquei aquela meta, eu tenho que praticar aquilo todos os dias. Eu tenho que tentar tirar aquela mazela que eu ainda carrego no meu coração diariamente. Senão não vai ser uma renovação. É o que nós falamos, vai ser uma emoção passageira que já a gente esquece. E aí a gente pode nos questionar: o que em mim precisa ser renovado para que o Evangelho se faça presente na minha rotina? O que nós precisamos fazer? Não é para virar perfeito de uma hora para outra. É para saber para onde estamos indo. Também não é para fazer grandes promessas. É para assumir com calma o compromisso de melhorar, um passo de cada vez. Muitas vezes a gente tenta implantar uma mudança na nossa vida, ou várias mudanças, e a gente acaba se atropelando, né? A gente acaba não conseguindo fazer essas mudanças. E o que vale, na verdade, não é a gente mudar completamente a nossa existência ou a nossa personalidade, e sim se a gente conseguir mudar uma mazelinha da nossa vida, um defeito moral que nós temos, já é o suficiente. A gente já, como se diz, já salvamos essa existência. Mudando 1% de nós já estamos progredindo, né? A gente sabe que nós somos muito imperfeitos. Então aquele 100% de imperfeição, a gente levando 99 para a nova existência, já estamos no caminho correto. Sabemos que o caminho é longo, a jornada nossa é longa. Quando recorremos a Allan Kardec, especialmente no Livro dos Espíritos, encontramos a base. O espírito está destinado ao progresso. É o que falamos. Nós estamos progredindo dia após dia.
se nós colocarmos em prática os ensinamentos que nós aprendemos aqui durante as palestras, né, durante a leitura edificante da doutrina espírita. Se a gente colocar na nossa vida 1% do que nós aprendemos aqui, já é o suficiente para a gente caminhar no caminho correto, né, mesmo não sendo perfeitos. Sabemos que a vida no corpo é uma escola. Aqui nós aprendemos. Aqui nós estamos para aprender a pensar melhor, a sentir melhor e a nos controlar. É nessa existência, é nessa vida que estamos para aprender. É aqui que a vontade é chamada a mandar mais em nós do que os impulsos, os vícios e as reações do momento. Então nós temos que controlar as reações, é o que nós falamos ali no início. As nossas emoções são passageiras. E se a gente for direcionado pelas emoções, nós não vamos conseguir renovar nossa existência. Porque a emoção é passageira. Então aquela promessa vai ser passageira. Nós temos que implantar o dia a dia. Por isso, renovar-se não é algo raro, reservado a poucos. É parte do caminho normal da vida. É uma lei de progresso. Pouco a pouco, com oportunidades e recomeços, vamos avançando e amadurecendo como espíritos. Existem mudanças de fora que ajudam, mas são o cenário. Mudar hábitos, mudar de ambiente, começar novos projetos. Então essas mudanças interiores, alguém está me fazendo mal, eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar meus hábitos, eu estou fumando muito, eu vou mudar, eu vou parar de fumar. Muitas vezes essas mudanças acabam não nos auxiliando. Por exemplo, eu vou fugir para outra cidade porque eu não suporto mais aquela pessoa. Só que eu vou para outra cidade e eu continuo ainda pensando naquela pessoa. Né? É uma mudança exterior, uma mudança de localidade, porém eu não mudei meu coração. Eu ainda continuo naquela amargura, eu ainda continuo blasfemando contra aquela pessoa. Então isso aí não é uma renovação. Isso apenas é uma mudança exterior que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas existe a mudança de dentro, que é a mais importante e também a mais difícil. Mudar a forma de pensar, mudar o jeito de reagir e mudar o que a gente alimenta no coração e na mente. Essa é a nossa dificuldade, é a nossa mudança interior, é mudar os nossos pensamentos, é mudar a nossa mente. A nossa mente é conduzida às emoções, né? Então nós precisamos implantar o Evangelho no nosso coração, na nossa mente. Nós temos que praticar diariamente a benevolência, a caridade, a fraternidade com o próximo. Assim a gente vai renovando um pouquinho a cada dia. Em outras palavras, a renovação de verdade começa quando acontece a mesma situação de sempre, mas eu consigo responder melhor sem repetir as mesmas atitudes de antes. Então vamos dar um exemplo. Eu chego em casa cansado, né, estressado. Aí alguém lá de casa, principalmente a esposa, né, Quinha, fala: você não ajuda em nada, você não faz nada dentro de casa. O que a gente vai responder? Né? Naquele momento a gente vai responder alguma coisa para ofender a outra pessoa, acabou ofendendo a outra pessoa. A gente responde com raiva, a gente com desrespeito, né? E isso aí que a gente não pode fazer. Agora, se a gente mudar a nossa resposta, chegando em casa, vem a mesma questão, né? Você não faz nada, você não ajuda em nada. Para, reflete, acalma, e aí conversa, né? Não, mas você poderia me falar o que eu não estou fazendo, né? Você poderia me mostrar onde o ponto que eu preciso corrigir, o que eu não fiz, né? Vamos conversar.
E o que eu posso fazer de concreto para mudar essa situação? Essa é a verdadeira mudança. Então é a mudança do antes e o depois. Antes a gente ia pela raiva, pelas emoções. Agora a gente vai pela razão, né? Pela doutrina. A gente colocou no nosso coração essa mudança. É isso que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Essa mudança. E o melhor ambiente é dentro de casa, né? Primeiro é dentro de casa, depois é no nosso entorno social e assim adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem não fica só na teoria. No capítulo 17, item 3, os Espíritos apresentam o ideal do homem de bem. Ele não se mede pelo que fala, mas pelo que se esforça para viver dia após dia. Então, neste capítulo, se nós colocarmos pelo menos um parágrafo do homem ideal, o homem de bem, a gente já muda muito, né? Esse capítulo é muito interessante, porque o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E nesse capítulo nós temos uns 20 parágrafos. Se a gente cumprir pelo menos um parágrafo do homem de bem, a gente já está no caminho certo. E eu até anotei um específico que eu achei interessante, que diz: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, é o exemplo que nós demos há pouco, né? Vamos verificar as nossas imperfeições, vamos corrigir as nossas imperfeições, vamos trabalhar incessantemente. O Evangelho diz sempre, incessantemente, porque não é só na emoção, é todo dia, trabalhando, combatendo as nossas mazelas, que um dia a gente vai perceber o que nós éramos lá atrás e o que nós somos hoje, né? O que nós melhoramos hoje. Isso é muito importante para nós que frequentamos a casa há tempo e conhecemos os ensinamentos. Às vezes, o maior perigo de saber mais é se acomodar. E o melhor remédio para isso é simples e direto: colocar em prática, na vida real, aquilo que já aprendemos. Muitos de nós já conhecemos muito a doutrina, né? Mas estamos colocando em prática? A gente acaba se acomodando, a gente lê e vai se acomodando e acha que só a leitura e não a prática vai mudar, né? Então nós temos que rever os nossos conceitos. A renovação aparece de forma bem prática em 3 áreas simples: o olhar, a fala e o gesto. Renovar o olhar é diminuir o julgamento rápido e aumentar a compreensão. Primeiro a gente tem que mudar o nosso olhar. A gente olha para aquela pessoa e já começa a pensar mal, né? Nossa, mas o que ela estava fazendo naquele lugar ali? Será que ela tem alguma coisa com aquela pessoa? Nossa, olha a roupa dela. O que será que está acontecendo com essa pessoa? E a gente vai julgando pelo olhar. É lembrar que todos nós estamos aprendendo. Então, renovar o olhar é diminuir o julgamento rápido e aumentar a compreensão. Não é passar a mão no erro, nem achar que tudo está certo. É ter caridade com lucidez. É lembrar que todos estamos aprendendo, cada qual com seu tempo, suas provas e suas lutas íntimas. Nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. Nós não sabemos o que está acontecendo com aquela pessoa. E a gente julga só pelo olhar. A gente julga
por uma atitude que ela tomou ali, e a gente já faz um problemaço, né? Mas a gente não sabe o que acontece na vida de cada um. Então nós não podemos julgar o próximo, independente se a gente souber da situação. Também não devemos julgar. Renovar a fala costuma ser mais difícil do que parece. Muitas quedas não começam em grandes atitudes, mas em coisas pequenas. A ironia que vira hábito, a crítica que vem disfarçada, a impaciência que escapa em palavras. Assim, renovar a fala é escolher palavras que ajudam, segurar a reclamação automática e, quando for melhor, optar pelo silêncio, que evita briga e arrependimento. É aquela máxima, né? Boca fechada não entra mosquito. Então, antes da gente abrir a nossa boca para difamar alguém, para falar alguma bobagem, vamos ficar em silêncio. A nossa boca, a nossa fala acho que uma das maiores mazelas que nós temos, né? É onde a gente ofende, é onde a gente magoa, é onde a gente rebaixa os outros. Então, se for para difamar o próximo, vamos ficar com a nossa boquinha calada, vamos pensar em coisas boas e proferir mensagens edificantes para outra pessoa, mensagens de ajuda, né? O que você está precisando, meu irmão? Né? Do que a gente julgar antes de saber o que aquela pessoa passa realmente. Renovar o gesto é colocar o evangelho em prática. A caridade aqui não é algo raro ou de ocasião, é costume do dia a dia. É em casa, no trabalho, na rua, na casa espírita. É ajudar sem fazer propaganda, servir sem aguardar aplauso. São gestos, né, do nosso cotidiano, colocando em prática o evangelho, colocando a caridade, acima de tudo, a gente vai melhorando a cada dia. Então, mudar os nossos gestos, ajudar o próximo, a caridade, um abraço, né, uma palavra amiga, isso aí, a gente praticando diariamente, a gente consegue nos renovar. Mas sabemos que compreender é um passo, e vivenciá-lo constantemente é outro. Primeiro a gente tem que compreender a doutrina. Primeiro a gente tem que compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar em prática. Então nós temos dois passos: compreender e colocar em prática no dia a dia. Por isso as obras psicografadas por Chico Xavier são tão valiosas no tema da renovação. E em Emmanuel, por exemplo, em livros como Fonte Viva, a lição é firme. A vida cristã é construção diária. Renovar-se não é sentir-se pronto, é manter-se fiel ao bem, mesmo quando a emoção oscila, mesmo quando as circunstâncias apertam, mesmo quando o orgulho quer aparecer. Então, se a gente acha que já estamos preparados, né, nós estamos no caminho do bem e vem aquele puxãozinho ou aquela situação que abala nossas emoções e a gente muda. Então, nós não estamos colocando o evangelho no nosso coração. Nós não estamos no caminho. As emoções não podem nos oscilar. Assim, a renovação deixa de ser apenas uma boa intenção e passa a ter um caminho prático. Ela acontece nas pequenas conquistas do dia a dia. Segurar uma reação, perdoar aos poucos, vencer uma irritação, cumprir uma tarefa com boa vontade. Isso consola, porque não exige que a pessoa seja perfeita o tempo todo. E também chama a responsabilidade, porque não deixa a gente empurrar a mudança para depois. A lei é o progresso, seguir em frente mesmo com passos pequenos,
desde que sejam passos verdadeiros. Por isso que nós falamos que a nossa mudança tem que ser diária e pode ser aquela mudança pequenina, que a gente acha que é pequenina, mas é uma mudança grandiosa na nossa vida. Então vamos mudar pouquinho cada dia, né? Em André Luiz, em o livro Agenda Cristã, a mensagem fica bem prática. Não basta dizer que temos fé ou bons pensamentos. O importante é que isso ajude, de fato, a gente a melhorar o caráter, a agir melhor e a ser mais útil no bem. Renovar-se aqui é transformar fé em atitude, esperança em serviço e conhecimento em exemplo. A melhor prova de renovação é uma vida mais simples, mais útil e mais tranquila por dentro. Eu achei interessante nesse livro, Agenda Cristã, de André Luiz, que ali dá um exemplo do indígena, bem no prefácio desse livro, né? Ele nos mostra que a reforma íntima que nós temos que ter é dentro de nós que temos que mudar, e não o entorno de nós. Então ele diz assim: o indígena transportado a um palácio de cultura moderna, de modo algum poderá exigir que a civilização regresse à taba para satisfazer-lhe a compreensão deficiente, cabendo-lhe, ao contrário, o dever de educar-se a fim de entender o progresso do mundo. Ou seja, no ambiente em que nós estamos, não é um ambiente que tem que se moldar aos nossos gostos, não é um ambiente que tem que ficar do nosso jeito para que a gente se sinta confortável, e sim a nossa mudança interior para que a gente se adapte ao novo momento, ao novo ambiente. É o que está acontecendo com a gente hoje, com a reencarnação. Nós programamos uma coisa, estamos aqui, o ambiente está nos dando a oportunidade. Então nós temos que renovar, e não o ambiente tem que se amoldar a nós, para que a gente volte a cometer aquelas mazelas do passado. Assim, a renovação pode ser entendida em 3 passos: reconhecer, corrigir e reorientar. Reconhecer com sinceridade, sem se enganar, reconhecer os nossos erros. Corrigir com humildade, lembrando que todos somos aprendizes. Reorientar com constância, porque a melhora se firma aos poucos, na repetição do bem. Quando dá, a gente repara diretamente. Quando não dá, a gente repara mudando a conduta, servindo mais e sendo fiel ao dever. Dessa forma, a renovação não é apenas desejar dias melhores, mas tornar-se melhor. Não é esperar que o mundo se ajuste ao nosso gosto, mas ajustar-nos ao Evangelho. Não é exigir do outro, mas trabalhar a si mesmo, com firmeza e mansidão. Não é aparentar virtudes, mas construir hábitos bons que resistam às provações e às contrariedades. Isso é renovação. Não é exigir do próximo, é exigir de nós mesmos. A renovação é individual. A renovação só depende de nós. Não depende do próximo. Poderíamos fazer um exercício simples e sério para essa semana. O que nós podemos fazer? Vamos escolher um ponto de renovação. Vamos ver no nosso íntimo o que nós temos para colocar, para praticar, para melhorar. Então, por exemplo, não falar mal do próximo ou não espalhar fofocas. Vamos ficar caladinho,
Vamos pegar essa imperfeição e trabalhar essa semana. Vamos ver como a gente estará daqui 7 dias, né? Sendo constante, o nosso corpo se adapta, a nossa mente se adapta, o nosso espírito se adapta. E aí isso aí vai virar um hábito do nosso dia a dia. Então vamos começar aos poucos. Vamos começar com um pequeno pontinho de imperfeição para que a gente possa mudar a nossa existência. O mais importante é que seja concreto, que caiba na sua realidade e que seja mantido por 7 dias. Assim a renovação deixa de ser ideia bonita e começa a virar hábito, ainda que pequeno, mas verdadeiro. Renovar é progresso moral em movimento. É o Evangelho saindo do livro e entrando no hábito. É recomeçar sem ilusões e sem desânimo, com esperança e responsabilidade. Então a renovação é esse progresso em movimento. A renovação é essa mudança diária, é esse trabalho incessante que nós temos que ter na nossa existência para que a gente possa melhorar a cada dia. E que assim, né, Deus nos inspire bons pensamentos, os espíritos de luz nos conduzam a nossa jornada da melhor forma possível, nos intuindo bons pensamentos, e que a gente possa compreender e pegar esses pensamentos, tirando de lado as nossas mazelas, as nossas imperfeições, e colocando em prática o Evangelho no dia a dia. Que através da doutrina, que tanto nos edifica, possamos colocar aquele 1% que a gente aprendeu hoje, que a gente aprendeu nas palestras da Estela, do Equinha, da Angélica, né? De todos que vêm até aqui. Como diz o Equinha, não é uma palestra, né? É um bate-papo. E que possamos colocar isso no nosso dia a dia. E que, para a gente finalizar, que Jesus nos ampare na nossa renovação, na renovação do nosso coração, na renovação dos nossos pensamentos, na renovação das nossas atitudes. E que essa semana a gente possa colocar em prática o que a gente aprendeu um pouquinho aqui da renovação, deixando de lado uma pequena mazela da nossa vida, um pequeno defeito, e colocando os ensinamentos do Mestre lá em cima, a caridade, a fraternidade, a compreensão ao próximo, e que possamos ter uma semana muito boa, muito produtiva e um excelente domingo. Obrigado e bom dia.